Boa noite, meus queridos irmãos e irmãs, que estamos aqui mais uma vez reunidos para fazer o Evangelho da nossa Casa Espírita Eulália Nogueira. Elevamos nossos pensamentos a Deus Pai, Criador do céu e da terra, de tudo que há no universo. A Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, nosso guia e modelo. Também pedimos às falanges espirituais que estão de plantão na nossa casa espírita que nos auxilie, nos acompanhe, nos ajude nesse trabalho que será feito esta noite. Graças te damos, Senhor, e que seja feita a tua vontade e não a nossa. Que assim seja. Hoje estudaremos o capítulo 5. Bem-aventurado os aflitos. Justiça das aflições. Bem-aventurado os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurado os que sofrem perseguição pela justiça, porque o reino dos céus é para eles. São Mateus, capítulo 5, versículo 4, 6 e 10. Quem são os que choram e serão consolados? Os que sofrem suas provações com resignação e paciência. Aqueles que sofrem, mas se revoltam e desesperam, não terão consolo de que fala Jesus. E os que têm fome e sede de justiça, quem são estes? São os injustiçados, os que padecem em consequência das desigualdades entre os homens, os que veem seus direitos desrespeitados sem ter quem lhes ouçam ou reclames. Não raro, os famintos e sequiciosos de justiça são antigos despostas, alcançados pela infalível justiça de Deus, no momento adequado. Quais os que sofrem perseguição pela justiça? Os que buscam defender os mais fracos, falar pelos que não têm voz, buscar o direito dos injustiçados, estes, por combater o erro, incomodam os poderosos e se tornam alvo de sua perseguição. No mundo como o nosso, marcado pelo egoísmo e pela injustiça, lutar por uma sociedade justa e fraterna acarreta perseguições hoje, mas reserva alegrias futuras. Vós sois bem-aventurados, vós que sois pobres, porque o reino dos céus é para vós. Vós sois bem-aventurados, vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Vós sois felizes, vós que agora chorais, porque rireis. São Lucas, capítulo 6, versículo 21 e 20 e 21. Mas ai de vós, ricos, porque tendes vossa consolação neste mundo. Ai de vós que estáis saciados, porque tereis fome. Ai de vós que rides agora, porque sereis reduzidos ao pranto e às lágrimas. São Lucas, capítulo 6, versículo 24 e 25. A que pobres Jesus se refere?
aos desprovidos de bens materiais, privado dos meios indispensáveis à sobrevivência, que não reclamam da miséria que experimentam, mas buscam no trabalho a satisfação de suas necessidades e na prática do bem. Oportunidade de ascensão espiritual, sobretudo aos que não se acomodam e que buscam com equilíbrio a melhora. Via de regra, os pobres de hoje são os ricos de ontem, que não souberam utilizar suas riquezas em favor do bem e no serviço ao próximo? Ser pobre, então, é condição para se obter o reino dos céus e a graça divina? Não, em absoluto. Ricos e pobres são igualmente filhos de Deus, e ele que é todo justiça e amor, a ninguém despreza, por causa das condições material. A condição para obtermos a graça divina é o nosso comportamento diante da vida. É o amor que dediquemos aos semelhantes. É a prática do bem e a vivência do Evangelho. Há muitos pobres que são maus, como há muitos ricos que são bons. A todos os ricos estará reservado o sofrimento? Não. Sofrerão aqueles que fazem mau uso de seus bens, utilizando-os exclusivamente em proveito próprio. Os que se julgam proprietários e não depositários da fortuna que Deus lhe concede. Os que não empregam a riqueza em benefício do próximo. Ai de vós, que agora rides, porque sereis constrangido a gemer e a chorar. Justiça das aflições. As compensações que Jesus promete aos aflitos da terra não podem ocorrer senão na vida futura. Sem a certeza do futuro, essas máximas seriam um contrassenso. Bem mais seriam um engodo. Mesmo com essa certeza, compreende-se dificilmente a utilidade de sofrer para ser feliz. Disse para ter mais méritos. Mas então, pergunta-se, por que uns sofrem mais que outros? Por que uns nascem na miséria e outros na opulência, sem nada terem feito para justificar esta posição? Por que para uns nada dá certo, enquanto que para outros tudo parece sorrir? Mas o que se compreende menos ainda é ver o bem e os males tão desigualmente repartido entre o vício e a virtude. Ver os homens virtuosos sofrerem ao lado dos maus que prosperam. A fé no futuro pode consolar e elevar a paciência, mas não explica essa anomalia, que parece desmentir a justiça de Deus. Entretanto, desde que se admita Deus, não se pode concebê-lo sem perfeições infinitas. Ele deve ser todo poder, toda justiça, toda bondade, sem o que não seria Deus. Se Deus é soberanamente bom e justo, não pode agir por capricho nem com parcialidade às vicissitudes da vida. Tem, pois, uma causa, e uma vez que Deus é justo, essa causa deve ser justa, eis do que cada um deve compreender-se bem
Deus colocou os homens sobre o caminho dessa causa pelo ensinamento de Jesus. E hoje, julgando-os bastante maduros para compreendê-la, a revelou inteiramente pelo Espiritismo, dizer, pela voz do Espiritismo, pela voz dos Espíritos. Quando desfrutaremos das compensações prometidas por Jesus nesta passagem? Somente na vida futura podemos desfrutá-las, pois aí, na condição de espíritos, sem as condições do corpo físicos e as limitações da vida material, experimentaremos satisfações que nem as maiores alegrias terrenas se lhes poderão assemelhar. Somente na vida futura podem evitar-se. Somente na vida futura podem efetivar-se as compensações que Jesus promete aos aflitos da terra. Como pode acreditar na justiça de Deus e ao mesmo tempo explicar a diferença de sorte entre os homens? Sendo Deus a suprema justiça, não permitiria que alguém sofresse sem o merecer. Portanto, se alguém sofre justiça, há de ser a causa de seu sofrimento, e somente a preexistência do espírito pode explicar a desigualdade na repartição do bem e do mal entre os homens. Há casos também em que o espírito solicita o sofrimento antes de reencarnar como prova para mais rápido adiantar-se na senda bendita do progresso. Se hoje sofremos e nada fizemos nessa existência que possa dar motivo ao nosso padecimento, devemos buscá-los em vidas anteriores, pois Deus não nos permite sofrer sem razão. Meus irmãos, que lindo ensinamento que nos vem, né? As causas das aflições, né? A justiça das aflições. Porque às vezes nós paramos e pensamos, por que isso? Por que estou passando por isso, se nada fiz? Mas como nós não somos tão bons como pensamos que somos, né? E temos algo a justificar e acertar com o plano espiritual e com os nossos irmãos, que nós falhamos, em algum momento nós falhamos e por isso estamos passando pelas provas da dor, da experiência, né? Por merecimento, talvez, ou até por pedido mesmo, como diz no Evangelho, que nós pedimos para passar por elas, né? Então, eu acredito, Senhor, meus irmãos, que é assim, ó, Deus nunca nos dará um fardo mais pesado do que nós possamos carregar. Ele sempre nos prometeu o nosso Consolador, e certamente nós temos. Porque nós temos a fé, a doutrina espírita, que é maravilhosa, que nos sustenta e nos dá força. E através do Espiritismo, como aqui no Evangelho diz, né, que ele nos revela essas máximas para que nós possamos entender e compreender o que é o sofrimento dos nossos irmãos. Então, nós aprendemos que nós precisamos, né, agradecer a cada existência nossa, a cada reencarnação, para a nossa melhora do nosso espírito, né? E temos que vigiar os nossos atos, as nossas condutas, e sabemos que temos que olhar pelo irmão mais necessitado que nós. E nem sempre a ajuda, meus irmãos, é dar
alguma coisa, mas nós podemos, às vezes, olhar aquele irmão que não tem voz, dar voz àquele irmão que está sofrendo, mas ele não sabe o caminho para seguir. Se nós tivermos um pouco mais de entendimento, nós podemos ajudar. Então, né, os que têm fome, têm sede de justiça, né, é aqueles que a gente precisa, de repente, dar o apoio, porque eles necessitam, né? Os famintos, nós precisamos olhar as necessidades dos nossos irmãos. E o Evangelho, como sempre, nos deixa uma reflexão muito boa para nós saber o que estamos fazendo com a nossa existência. E vivendo num mundo hoje, né, esse mês tão importante, né, que comemoramos o aniversário de Jesus, dezembro, que é o mês solidário, o mês da solidariedade, o mês da compreensão, digamos, que fica mais leve para compreender e ajudar os nossos irmãos. Na verdade, temos que fazer isso durante o ano todo, mas dezembro nos chama para isso, né? Porque fazendo bem aos nossos irmãos, estamos fazendo bem a Jesus, e Ele nos agradece em bênçãos. E é por isso, meus irmãos, que eu tenho certeza que estamos no caminho certo, buscando o nosso melhoramento e fazendo o melhor que nós podemos fazer. E ainda vamos nos melhorar ainda mais, porque nós temos a doutrina espírita que nos auxilia e nos mantém no equilíbrio. Caros irmãos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e a Jesus e agradecer mais esta oportunidade de estarmos aqui reunidos, juntos. Vamos pedir auxílios aos nossos irmãos que se encontram nos cadernos de registros da nossa casa espírita, que eles pedem auxílios. Aos nossos irmãos que hoje impedem a radiação, que eles sejam tratados com carinho, com a medicação necessária, seja para o corpo físico ou espiritual. Que aqueles irmãos que estão em busca de uma melhora, seja para o trabalho, seja porque se encontra enfermo, seja qual for a sua necessidade, que as falanges espirituais cheguem até eles com a bênção do Mestre Jesus, levando o remédio que eles necessitam, que abram seus caminhos para que seja em busca do trabalho, do emprego, que seja nas suas necessidades básicas. Senhor, agradecemos por todas as bênçãos derramadas sobre nossa família, nossos entes queridos, nossos amores. Agradecemos pelos amigos, por todos que nos rodeiam, Senhor. Que cada irmão que se encontra hoje fazendo esse evangelho, sejam trabalhador da casa, sejam pessoas que porventura vieram fazer parte dessa corrente do bem, que recebam em sua casa a luz do Mestre Jesus, que ilumine o caminho de cada um de vocês. Que sejam abençoados, protegidos e amparados pelo Mestre Jesus. E que possamos espalhar essa luz a várias casas, a vários lares, levando amor, dedicação, compreensão. Que possamos, meus irmãos, agora fazer a bênção nos lar dos idosos, que eles recebam amparo, um abraço carinhoso, pois se encontram tão isolados de seus familiares. Que eles recebam a paz tão desejada por todos.
Senhor, que nas creches, nos orfanatos, onde se encontram as crianças necessitadas de amparo, de luz, que as pessoas que cuidam delas sejam envolvidas pelo amor do Mestre Jesus e que espalhem muita luz, muito carinho, muito discernimento a cada uma de nossas crianças que lá se encontram. Vamos passar também, Senhor, pelos presídios, naqueles irmãos que falharam, que erraram, cometeram algum engano, que eles sejam tocados pelo amor do arrependimento, que eles sejam tocados pelo discernimento do saber, das causas de efeitos que existem pelo erro, que eles sejam abraçados e que se compadeçam de todo o engano que cometeram. Senhor, vamos visitar os nossos hospitais, levando luz, levando um pouco de tranquilidade àqueles irmãos que sofrem a dor, que sofrem discernimentos, porque assim eles receberão o teu apoio, a tua bênção, e quem sabe, por merecimento de cada um, eles possam ser curados. Que seja feita sempre, Pai, a tua vontade e não a nossa. Então, Senhor, agora que estamos agradecendo, queremos agradecer a oportunidade de estarmos aqui mais esta noite. Vamos pedir pelas águas que se encontram em cima da mesa, das partilheiras, das jarras, dos copos, que sejam colocado o remédio necessário para cada irmão que ali se encontra. Confia em Deus e você receberá tudo o que necessita, conforme seu merecimento. Seja luz, seja paz, seja a harmonia do seu irmão. Hoje e sempre, graças te damos, Senhor, e que assim seja.